Olá, alunos do quarto ano. Vamos ter aula nesse momento de Geografia, certo? Nós estamos iniciando o nosso segundo módulo, certo? E a nossa imagem de abertura é essa, diversidade cultural do Brasil. Então, no livro de vocês, essa imagem é de uma Índia. Ela está representando, ela está como imagem de abertura. E o que significa isso? Diversidade cultural do Brasil. O que vem a ser diversidade? O que vem a ser cultura? Né? Como que a cultura do Brasil ela é composta? É isso que nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco agora, tá certo? Vamos lá. População brasileira. Então, quando eu falo aqui na população brasileira, ela é aproximadamente 210 milhões de habitantes que estão distribuídos por todo o território nacional. Vocês já observaram quantos milhões de pessoas? Aproximadamente 210 milhões. Nossa população foi formada por diversos povos, por diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Então, todos esses povos aqui, eles dão origem, eles participaram da formação da nossa população. Cada um desses 210 milhões de pessoas tem um pouco dessas misturas. Então, nós somos muitos. A quantidade de brasileiros, ela chega a ser maior atualmente, tá bom? Vamos ao próximo. Primeiros habitantes do Brasil. Nós sabemos que os indígenas, eles são os habitantes, né? Foram os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada do colonizador português, as terras que viriam a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Cada povo possuía seus costumes, suas tradições e seu idioma. Então, antes que os portugueses aqui chegassem, existiam em torno de 3 milhões de indígenas. Os indígenas viviam basicamente de caça, pesca e agricultura. Cultivavam também mandioca, certo? E frutas. De acordo com o Censo Brasileiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2010, no Brasil viviam em torno de 897 mil indígenas, de 305 etnias diferentes. Certo? Então, se nós pararmos para comparar de 3 milhões para 897 mil indígenas, esse número ele reduziu bastante, certo? Vocês já estudaram isso aqui, tiveram a oportunidade de saber que quando os portugueses aqui chegaram, a recepção dos indígenas para com ele foi tranquila, foi algo pacífico, certo? Mas e por que será que ao invés dessa população crescer, ela diminuiu consideravelmente? O que será que ocorreu? O que será que aconteceu? Nós sabemos que esses indígenas, boa parte deles foi dizimada, foram mortos pelos portugueses. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso aí. Aqui nós temos duas imagens de abertura. Representante do grupo Tupi-Guarani e representante da tribo Pataxó, certo? Vamos dar continuidade. Falando sobre os portugueses. Os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil no ano de 1500, as terras que hoje recebem o nome de Brasil. Estima-se que entre 1500 e 1580 chegaram ao Brasil aproximadamente 100 mil portugueses. E o que será que esses 100 mil portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Será que é porque o Brasil tinha algo de muito interessante? Nós sabemos que não, né? Que esses portugueses, eles vieram para o Brasil interessados em explorar as riquezas disponíveis. Como, por exemplo, o pau-brasil. Os índios, vocês sabem que eles não tinham esse apego e essa noção do que era precioso, do que era ouro, do que era... E os portugueses aqui chegando, já tendo esse conhecimento, eles passaram a vir para o Brasil para explorar essas riquezas. Mas o que tem a ver essa questão da exploração
com a diminuição do número de indígenas. Muitos deles, foram mortos ou escravizados. Porque os portugueses precisavam que alguém fizesse o trabalho pesado. E quem eram essas pessoas? Os índios. A princípio, os índios não demonstraram nenhuma reação violenta, mas quando eles passaram a serem obrigados, escravizados, eles passaram a não mais aceitar. Então, esse número de índios foi acontecendo muito, essa diminuição por conta das mortes que haviam, porque os índios eles não passaram a não aceitar, a revidar. E como a gente sempre conversa, se nós formos comparar as armas dos índios com as dos portugueses, quem levava vantagem? Os portugueses, certo? Aqui nós temos as terras que antes eram ocupadas pelos povos originários, os índios, foram sendo ocupadas pelos portugueses e substituídas por vila, posteriormente por cidades e que se espalharam pelo território brasileiro, certo? Vamos continuar. Aqui nós temos um exemplo de uma árvore, o pau-brasil, certo? É uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira, que despertou o interesse dos portugueses por conta de sua cor interna avermelhada. Essa árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Do Tupi-Guarani significa vermelho. Então, essa árvore, elas eram usadas, a tinta dela para tingir o tecido vermelho. E o tecido vermelho, a cor vermelha dada ao tecido, era tido como um nobre. Então, eles percebendo esse poder de tingimento do pau-brasil, começaram a tirar do Brasil e levar para Portugal. Tirar do Brasil e levar para Portugal, certo? Então, isso ao longo de muitos e muitos e muitos anos, certo? Vamos lá. Agora aqui falando sobre os africanos, certo? Falamos sobre os indígenas, povos nativos. Falamos sobre os portugueses, que foi quem colonizou o Brasil. E agora aqui os africanos. A chegada dos africanos ao Brasil está associado ao tráfico de pessoas. Tudo que se designa tráfico quer dizer que é algo fora da lei. Então, tráfico de pessoas era vender pessoas. Nós sabemos que os seres humanos não são objetos para serem vendidos. Então, esse tráfico, certo, pelos portugueses, que eles necessitavam de mão de obra barata. Então, os índios eles já não estavam mais aceitando ser escravizados. Precisavam cada vez mais de pessoas para fazer esse trabalho. E quem veio, quem foi trazido à força? Os africanos, certo? Para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar e nas fazendas, certo? O deslocamento dos africanos escravizados para o Brasil era feito em navios negreiros, e viagens que duravam de 30 e 45 dias em péssimas condições de vida, certo? Tudo isso que a tia Giovana está explicando aqui está no livro de vocês. Eu tirei apenas algumas partes, aquelas para que a gente pudesse conversar um pouco. Bom, chegando aqui, se a viagem já eram em navios negreiros, em péssimas condições de vida, como será que ficava a rotina dos africanos escravizados aqui? Será que eles eram bem tratados? Pelo que vocês conhecem, claro que não. Então, a rotina de trabalho deles aqui era muito desgastante. Horas e horas de trabalho, eles eram amarrados, eles eram castigados. Quem não obedecesse sofreria um castigo, certo? Então, a rotina geral deles aqui era algo muito complicado, muito pesado. Então, se os indígenas não aceitavam, os africanos passaram a fazer esse trabalho, mas eles não eram bem tratados, pelo contrário, eles eram tratados nem como animais, porque nem animais se trata dessa forma. Nós já estudamos também um pouco sobre os castigos recebidos por eles, mas o que importa aqui, indígenas, portugueses e africanos, eles vão fazer parte da formação da nossa população. Agora nós vamos lá ao nosso livro, onde vão ter atividades, certo? Sobre esse assunto. Vamos lá. Aqui na seção Conversa Vai, Conversa Vem, você acha que os povos do Brasil são todos iguais
ou diferenciam-se uns dos outros? Você vai responder aqui. Lá na página 178 temos mais uma atividade. Vamos continuar até a 178, pronto. Com a lupa na mão, observe a tabela a seguir que mostra a distribuição da população indígena. Isso no ano de 2010. Vamos lá. Temos uma tabela que fala localização do domicílio, total, terras indígenas e fora de terras indígenas e temos os dados. Continuando. Com base na tabela acima, você vai responder: a população indígena está mais presente na área urbana ou área rural? A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Tio, o que significam essas terras indígenas? São as reservas, foram locais demarcados, certo? E eles passaram a compor o que nós chamamos de terras indígenas. Terceira questão, a maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana ou na área rural? Você vai escrever, certo? De acordo com aqueles dados lá, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Questão 4. Pronto. A maior parte está fora das terras indígenas ou vive na área urbana ou na área rural? Continuando. Até a 181. Pronto. 181, nós temos um texto construindo uma casa de Debelé. Você vai ler, deixa eu pegar aqui o material de apoio para mostrar a vocês. Tia, o que vencer é isso? No continente africano, existem inúmeras tribos, certo? E lá no seu livro, vai ter aqui, vamos baixar aqui um pouquinho. Vai pedir para que vocês mesmos construam, olha aqui, ó. Essa arte aqui, eles pintam e aqui no material de apoio de vocês, ó, aqui no livro, certo? Ó, página 33, certo? Vai ter essa imagem aqui. Vocês irão pintar, colorir, tá dando para ver direitinho? Colorir e montar a arte de vocês, a casa de vocês. Então, vocês usem a criatividade. Observem aqui, ó, como é tudo colorido, bem enfeitado, porque nós sabemos que os africanos, eles gostam muito de se enfeitar, de cores. Então, você vai ter a oportunidade de construir a sua própria casa. Pega o material de apoio, que está lá na página 33, pinta, decora, recorta e monta, tá certo? A gente finaliza aqui a nossa aula de geografia. Na próxima aula eu faço a correção dessas atividades e a gente continua nesse assunto.